Jogos de animação. É bem provável que você já tenha jogado esse tipo de jogo. Tenha feito parte da sua infância, talvez com uma memória boa ou uma memória muito amarga, de frustração, pelo jogo ser muito difícil ou simplesmente ser uma porcaria. Então, se você já jogou esse tipo de jogo, bora relembrar um pouco sobre eles e o quão ruim, estranhos e difíceis eles realmente eram. Então, fica bem confortável aí e deixa que eu te conto. O jogo do Rei Leão, 1994, para Super Nintendo. Esse jogo foi responsável por fazer a felicidade da garotada na época. Bom, pelo menos até chegar na segunda fase e descobrir que esse jogo seria um inferno. Um inferno bonito, sim, mas mesmo assim um inferno. Seja na segunda fase com os animais psicodélicos e aqueles malditos macacos dos puzzles. Na quarta fase com meus parentes, que eram muito difíceis de se ver por causa da perspectiva. Ou na maldita fase que todo mundo que jogou essa coisa lembra, a fase dos toquinhos de árvore caindo de uma cachoeira, que eu não faço ideia porque ela existe. E todo mundo que já jogou tem certeza que odeia essa fase, porque é uma porcaria de se pular. E que fez muita gente acabar desistindo desse jogo. Ainda mais porque essa dificuldade era muito distante da maioria dos jogos da Disney que tínhamos na época, como por exemplo o jogo do Aladdin e vários outros jogos, que com certeza foram a época de ouro dos jogos da Disney, tornando o jogo do Rei Leão especificamente bem difícil, principalmente porque foi feito para um público infantil. Oh, mini boy, mini boy, 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 mini boy, 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 mini boy, boy, boy. Ainda continuando nos consoles da Nintendo, mas evoluindo para o Nintendo 64. Só que apesar da evolução de console, o jogo é em evolução total de qualquer jogo que você já tenha jogado. Inspirado na série de Superman dos anos 90, vem Superman do 64. Então, o que tem de tão mal e difícil nesse jogo é mais fácil mostrar porque não existe uma coisa boa nesse jogo. O combate é totalmente cagado por conta da movimentação extremamente dura do personagem, além das missões serem completamente confusas. E todo mundo que jogou acabou pelo menos uma vez fazendo sem querer um bug, ou acontecendo um bug aleatório no seu jogo, como entrar na parede ou qualquer outra coisa, como o carro, por exemplo, começar a andar sozinho na sua mão, ou acabando ficando completamente pistolado naquelas fases de pegar anéis, que eram completamente insuportáveis por conta da movimentação do Superman. E se você perder 3 anéis, já era, e tem que fazer a fase dos anéis de novo. E pra piorar, tem fases de pegar anel que duram mais de 10 minutos. Se você não quiser passar sem ter que fazer as fases de anéis, você pode jogar no modo fácil, mas você só pode zerar a última fase no modo hard. Mas tem um truquezinho para que você possa passar tudo isso sem ficar pegando esses malditos anéis, porque esse jogo é muito mal feito. Você pode passar todas as fases no modo easy. Quando você estiver indo para a última fase, você pode mudar para o modo hard, que o jogo comanda como se você tivesse feito todas as fases no hard, em vez de resetar. E sim, dá pra você mudar a dificuldade ali no meio, tornando o jogo extremamente mais fácil. Mary Jane, quer se casar comigo? Pokémon. Mas Pokémon já era um jogo antes de virar um anime, né? Sim, meu querido. Mas eu tô falando do jogo inspirado no anime de Pokémon. O famoso Pokémon de Super Nintendo. Uma verdadeira quimera dos games. Tenho certeza que muitos podem se identificar com esse cenário. Você sai por aí para a parte comercial da sua cidade, ou para uma feira, comprar um jogo com um brilho inocente nos olhos. Mas quando você vai jogar, mesmo você sendo uma criança, sem senso de qualidade, você sabe quando você começa a jogar que o jogo fede. E esse foi a primeira decepção com um jogo em toda a minha vida. E sinceramente, dos bootlegs de Taiwan
Esse é um dos piores. A pior parte desse jogo é o pulo extremamente travado e duro que faz andar nesse mapa um sofrimento. Mas porque ele também é muito feio, é sério. E até que também é bem fácil. Os bosses são ridículos. Muitas vezes eles até são super bugados. Só que quando eu era pequeno eu nunca cheguei no segundo chefe. Porque eu sempre morria por conta das plataformas. As plataformas com certeza são o maior inimigo desse jogo. Que nem no Dark Souls. Pelo menos nós já sabemos aonde o Dark Souls se inspirou. Além desse jogo não ter checkpoints. Oh yeah! Então é bem fácil você acabar morrendo e ter que começar tudo de novo. Sabe quando eu disse que esse jogo era uma quimera? Eu não tava brincando. Só existem cerca de 6 sprites de Pokémon. O resto é tudo roubado de outros jogos, como músicas de Bonkers, sprites de Side of Falls e Mr. Max, por exemplo. Esse jogo é completamente preguiçoso e detestável. Eu te odeio! E por último, ainda continuando no Super Nintendo, diferente dos últimos 2 jogos, esse último é realmente muito bom. Tiny Toons Adventures, Buster Boost, Losers. Acho que é um dos poucos jogos de animação que eu conheci antes mesmo de conhecer a própria animação. E apesar de um pouco difícil, eu diria que dessa lista, ele é o único realmente gostoso de se jogar. A dificuldade aparece em algumas partes, sim. Mas diferente da maioria dos outros jogos, a repetição não é tão chata. Morrer não é assim tão irritante ou enjoativo. Eu só não zerei porque eu era ruim mesmo na época. E também por causa de uma curiosidade de uma fase desse jogo que faz você travar. Nessa fase aqui do trem, se você mudar lá no menu de opções de dar dash para outro lugar, isso aqui acontece. Já que eu não jogava no Super Nintendo e eu não gostava de onde o botão de dash ficava, eu sempre mudava. E eu nunca soube o motivo até pouco tempo de eu nunca poder ter zerado esse jogo. Já que sempre que eu chegava nessa fase é porque eu tinha mudado o dash, porque realmente eu ficava num lugar horrível. E eu sempre travava e nunca sabia como continuar. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.